Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já dizia há pouco o Sr. Ministro, nas poucas coisas que não quis repetir da sua intervenção, as coisas novas foram absolutamente lamentáveis e que mais valia não terem sido ditas. Dizia ao Sr. Ministro que há neste debate um olhar conservador, como se estivessem crianças a olhar para comboios. Olhar conservador, Sr. Ministro? Crianças a olhar para comboios, Sr. Ministro? Então diga-nos lá o que é ser responsável e ser moderno. É asfixiar a EMF, é ordenar cortes orçamentais e cancelamentos incompreensíveis em investimentos fundamentais para a indústria ferroviária. É condenar à morte lenta um setor fundamental da nossa economia e da nossa indústria. É apontar para 468 despedimentos só na EMF, como está previsto por parte do Grupo CPE. Responsável e moderno é aplicar na EMF a mesma receita que no passado condenou a Sorefam ao desaparecimento por ação conjunta e sucessiva dos governos PS e PSD. Falam os senhores, e falou o senhor ontem à tarde nesta Assembleia, em procurar novos negócios para a EMF e que faz viagens acompanhado de administradores da EMF. E agora decidiram cortar em quê? E para quê, Sr. Ministro? Na EMF, num setor estratégico da nossa produção nacional, que pode concorrer para exportarmos mais e para importarmos menos. É disto que os senhores falam quando têm as vossas teorias gerais da sustentabilidade e as vossas palestras sobre a racionalidade económica. Então, no concreto, Sr. Ministro, onde é que estão as medidas que podem significar, na prática, que os senhores passam das palavras aos atos, defendem a EMF, em vez de entregar a quem a possa destruir, como já no passado aconteceu? São perguntas concretas, Sr. Ministro, para as quais nós precisamos, o país precisa, de encontrar respostas concretas. Muito obrigado. Sr. Deputado José Luís Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro dos Transportes, falou na segunda intervenção, na mensagem que dirigiu à Assembleia, que era o período que devia ser próprio para respostas, referiu-se à necessidade de conter a despesa. E eu queria que o Sr. Ministro nos dissesse se foi esse sentimento tão nobre que presidiu à decisão de alugar automotoras à Espanha quando havia condições para reparar as nossas automotoras cá pela EMF e colocá-las em funcionamento. Eu queria que o Sr. Ministro nos dissesse se essa decisão também teve em vista esse sentimento tão nobre de contenção de custos. Sr. Ministro, apesar da minha colega de bancada já lhe ter dirigido uma pergunta sobre o assunto, mas como o Sr. Ministro preferiu enviar mensagem à Assembleia em vez de responder, eu volto a colocá-la. Fez agora um ano que o Governo interrompeu a circulação do ramal da Lousã e procedeu ao início do desmantelamento da linha ferroviária para implementar o metro Mondego. Desde a primeira hora que esta decisão do Governo contou com a oposição das populações, o que foi visível em vários momentos e de várias formas. Este ramal prestou durante mais de um século um serviço inegável, sobretudo às populações dos concelhos de Miranda do Corvo, Lousã e Coimbra, e o ramal da Lousã registava, quando o seu encerramento, mais de 1 milhão de utentes por ano. Agora, um ano após o início das obras, depois dos carris arrancados, depois de ocorridas inúmeras expropriações e demolições, o Governo decide, por razões de ordem orçamental, suspender o projeto do metro Mondego. Esta decisão vem confirmar as desconfianças, dúvidas e preocupações manifestadas pelos defensores do ramal da Lousã, que temiam pela mobilidade das populações e que questionavam a seriedade e a viabilidade do projeto com características eminentemente urbanas, não adequado às especificidades de um território de montanha e às necessidades de mobilidade e desenvolvimento desta região e com custos de implementação e manutenção que se previam muito elevados. Contudo, esta Assembleia, como o Sr. Ministro deve saber, aprovou na semana passada um conjunto de recomendações sobre o assunto. E sobre a proposta dos Verdes, que depois de ser aprovada passou a ser uma proposta ou uma recomendação da Assembleia da República, esta Assembleia, entre outros aspectos, recomendava ao Governo que sejam retomadas imediatamente as obras no ramal da Lousã, com vista à reposição urgente dos carris e criando as condições necessárias para voltar a garantir o mais rapidamente possível uma solução de mobilidade ferroviária às populações entre Serpins e Coimbra e a rede ferroviária nacional. O Sr. Secretário de Estado dos Transportes disse ainda recentemente que não tinha hipótese neste momento de investir 455 milhões de euros, que é o custo que teria com a implementação do projeto Metro Mondego.
Mas a solução proposta na resolução apresentada pelos Verdes e aprovada pela Assembleia da República fica muito, mas muito abaixo desses custos e por isso eu gostaria que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre o conteúdo desta recomendação que foi aprovada por este órgão de soberania e que é a Assembleia da República, que para além também de merecer algumas respostas por parte do Governo e não se limitar apenas a ser o destinatário de mensagens que o Sr. Ministro entende atribuir à Assembleia. E também queria que nos dissesse que, uma vez que não têm que ser as populações a pagar as faturas dos erros do Governo, se está em condições de nos garantir que até o problema está resolvido definitivamente, se o Governo está em condições de garantir uma solução adequada para as populações em termos de mobilidade, enquanto, como disse, a solução definitiva não for encontrada. Muito obrigado.